Olá! No vídeo de hoje você vai assistir uma retrospectiva do nosso estudo no Invisível aqui na nossa Escola de Médiuns. Esta retrospectiva hoje de toda a introdução da obra. Nós vamos tentar resumir o máximo possível para o vídeo não ficar longo, mas se você chegou no nosso canal agora, aproveita para assistir todas as nossas playlists que nós temos aí de estudo de outras obras e acompanhe conosco a obra No Invisível, que nós vamos fazer agora a nossa retrospectiva, aquele resumão de tudo aquilo que nós já estudamos. Nessa primeira parte da introdução, bem no comecinho, Leon Denis fala o seguinte: desde 50 anos se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Então aqui, gente, ele já traz uma informação que desde sempre já existiam essas comunicações espíritas, porém muitas pessoas, tinham receio, muitas pessoas não conheciam de fato o espiritismo, ainda não tinham estudado, tinha mais a prática mediúnica, porque a mediunidade, ela se apresenta de forma espontânea, E quando ela se apresenta de forma espontânea, você muitas vezes acontece num momento em que você não tem a quem buscar, você não tem a quem recorrer, Às vezes a cidade que você mora não tem uma casa espírita para lhe ajudar, na sua capacitação, a fazer um estudo sistematizado. E aí, muitas vezes, você vai sendo guiado por aquela pessoa, que foi auxiliada pelos próprios espíritos, Mas aqui eu vou ler só um trechinho do meu resumo, onde eu digo o seguinte: no espiritismo buscam aprimorar suas habilidades para alcançar o equilíbrio mediúnico. Então, você pode ser médium, você pode ser portador de uma mediunidade ostensiva, mas se ela não for educada, equilibrada, você não consegue desempenhar um bom papel. Por que você não consegue? Porque a mediunidade é em constante dilatação. Às vezes, o equilíbrio mediúnico não está atrelado às suas práticas, mas você pode educar a mediunidade para desempenhar um excelente trabalho. Isso ocorre muito nas casas espíritas. Muitos médios chegam lá sem saber o porquê que está acontecendo, mas o que acontece nesse momento? É hora de você buscar aperfeiçoar o seu conhecimento, estudando as obras basilares do Espiritismo. No outro trecho, Leon Denis diz o seguinte: falaram as almas, ou seja, os espíritos, os homens que um dia estiveram na Terra. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastante dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado, não já cruel, implacável, como o pretendiam antigas crenças. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre essas almas, que muitas vezes a pessoa, nossa, as almas do outro mundo, que a gente não tinha esse contato com o espiritismo, muitas pessoas não estudavam, Mas daí, quando surgiu as obras basilares do espiritismo, que nós começamos a estudar o livro dos espíritos, o livro dos médios, implantamos o evangelho no lar, tudo isso facilitou, esse equilíbrio mediúnico. Por quê? Nós vamos lembrar que não faz muito tempo, os sanatórios espíritas eram lotados de pessoas loucas por conta da mediunidade. Por quê? Porque a esquizofrenia vinha justamente atrelada à mediunidade e não tinha como você estudar, não tinha como você trabalhar aquele sentimento. Então, tinha os sanatórios, onde muitas pessoas, foram realmente, passaram um momento triste de suas vidas, muitos desencarnaram, muitos foram abandonados. Isso tudo o doutor Inácio Ferreira conta nas obras dele. Então, tudo isso, meus irmãos, passou aqui pelo planeta Terra, como diz aqui o nosso querido Leon Denis. O destino foi revelado, não já cruel, implacável, como o pretendiam antigas crenças. É claro que desde sempre existiu vários tipos de crença, vários tipos de trabalho, vários tipos de sentimento, de sensibilidade, os sensitivos. Então, tudo isso veio, atraído por essa legião de companheiros do bem que
passaram uma temporada aqui na Terra. Ao chegar ao mundo espiritual, eles se prepararam e de lá para cá começaram a enviar obras complementares, como aconteceu com o nosso querido e amado Chico Xavier. Mas eu vou deixar um trechinho aqui desse resumo, desse trecho que eu li, desse parágrafo, que é muito interessante. Dentre os caminhos percorridos estão as mensagens edificantes que foram surgindo por toda parte, as escritas de modo espontâneo e outras tantas pelas evocações realizadas na sociedade parisiense. Nós temos vários casos, várias pesquisas realizadas por Allan Kardec quando um amigo desencarnava, né? Às vezes ele desencarnava pela manhã, à tarde ele ia para a sociedade parisiense e já evocava aquele espírito para ele trazer as impressões do mundo espiritual. Aquilo serviu para que a gente conhecesse de fato como era o mundo espiritual, como era a chegada de um irmão no mundo espiritual. Então, tudo isso foi importante para todos nós aqui, estudantes espíritas. Vamos para mais um trecho, né, da introdução da obra No Invisível. Só lembrando que tem vários vídeos aí desse nosso estudo, né, desse estúdio atual que eu estou fazendo. Então, esse trecho que eu estou lendo, em cada vídeo tem a descrição, né, tem um resumo muito bem elaborado que você pode assistir. Hoje é uma retrospectiva, né, nós estamos fazendo um resumão e eu estou lendo um trechinho de cada uma. O espiritismo propagou-se, invadiu o mundo, desprezado, repelido, ao começo. Acabou por atrair a atenção e despertar interesse. Então, veja bem, no começo, né, muitas pessoas falavam espiritismo, isso é macumba, né? Não, Deus me livre quando falava de espiritismo. As pessoas tinham aversão daquilo. E tinha pessoas que eram sensitivos, que já trabalhavam ali, né, as benzedeiras, né, aquelas pessoas que ensinavam a fazer os banhos, os chazinhos, aquelas coisas. Tudo aquilo era mediunidade, meus irmãos. E daí, na Igreja Católica, veio aquele movimento chamado de renovação carismática. Quantas pessoas não iam lá na frente deixar os seus depoimentos? Aquilo também é mediunidade. Porém, não é trabalhada como no espiritismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai lembrar que acabou por atrair essa atenção pelo mundo inteiro. Então, por toda parte se propagou, né, o evangelho, as obras basilares do espiritismo, e muitos médiuns, né, começaram a estudar e a juntar os grupos para que ali pudesse receber orientações. Muitas pessoas fundaram centro dessa maneira. Começou ali com 3, 4, 5, 6 pessoas, às vezes uma família, né, era tocada para começar a realizar esse tipo de trabalho. E eu vou deixar um exemplo aqui muito interessante, que foi da Dona Maria Modesto Cravo. Esse exemplo, ele está aí, junto com o nosso querido e amado Eurípides Bassanufo. A Dona Maria Modesto Cravo foi ela quem recebeu as instruções para a construção do Sanatório Espírita de Uberaba. Então, a Dona Maria Modesto, uma jovem, acaba de se casar. Naquele momento que ela se casou, né, com o esposo dela, uma jovem, ainda muito jovem ali, um mês depois ela enche o corpo de feridas. Ela ficou com o corpo impregnado de ferida. E o pai dela sem saber o que fazer, porque ele já tinha levado nos médicos, já tinha feito de tudo. E aí alguém chegou e disse, olha, leve a sua filha lá em Sacramento e procura o seu Eurípides. Seu Eurípides lá, ele vai curar ela. Aí ele levou a Dona Maria Modesto. Quando chegou lá, Eurípides Bassanufo, também um jovem, veja bem, disse, não, o senhor vai deixar ela aqui, daqui 40 dias o senhor vem buscá-la. Porque, na verdade, Eurípides Bassanufo sabia do compromisso dela. E aí ela fica lá 40 dias. Ela foi tratada todos os dias com água fluidificada, com passe magnético e com a desobsessão. 40 dias depois, Dona Maria Modesto estava curada. Mas ao sair de lá, ela recebeu um compromisso. Eurípides Bassanufo traz as informações de que ela veio para ser esse instrumento a desenhar, para mais tarde construir, né, ser esse instrumento, né, a ser tocado aqui na Terra para receber as instruções vindas do além para a planta, né, ela desenhar a planta do Sanatório Espírita de Uberaba.
E aí, Dona Maria Modesto começa a abrir um cantinho na casa dela, né? Implanta o evangelho no lar, começa a estudar o espiritismo, começa a trabalhar mediunicamente, e aí começa a construção do Sanatório Espírita de Uberaba. Então, veja bem, gente, olha o quanto o espiritismo nos ajuda, nos fortalece, nos ajuda nesse momento de muitas vezes de aflição. Então, tudo isso está aqui, propagou-se, e para atrair a atenção, os fenômenos mediúnicos, que existiam por toda parte, os fenômenos de materialização, a exemplo de vários médios que eu vou citar nessa retrospectiva. Então, eu vou tirar aqui um trechinho desse resumo que já está aí nas nossas aulas, porém essa retrospectiva é importante porque eu vou citar alguns espíritas que estiveram aqui na Terra e que fizeram um trabalho maravilhoso, deixaram o seu legado para que nós pudéssemos espelhar no trabalho deles e continuar. No passado, muitas pessoas tinham receio em relação ao espiritismo, associando-os a casas mal-assombradas, a feitiçaria e coisas do demônio. Atualmente, o espiritismo se tornou mais acessível e presente em muitos lares. E quem nos ajudou nessa conquista, nessa construção, foi Chico Xavier, porque Chico Xavier fez um trabalho belíssimo, um trabalho importantíssimo para todos nós que estamos aqui carregando essa bandeira do Espiritismo. Continuando, meus irmãos, mais um trecho da obra, dos Relatos do Invisível, um trecho de uma dessas obras que a gente está estudando com muita dedicação aqui na nossa Escola de Médiuns. Agora penetra por toda parte, instala em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. E aí chegou o momento daquela coisa, é mesa branca, é mesa vermelha, mesa amarela, mesa preta. Não, eu sou espiritismo de mesa branca, kardecista. Gente, espiritismo é espiritismo. A mesa, a gente pode sentar até sem forrar, não tem problema nenhum. Né? O que vale é a sua sintonia, é o seu trabalho, a sua boa vontade. E aqui nós estamos estudando essa introdução, primeiro aqui dessa obra valiosa, porque essa obra, para quem não conhece, Leon Denis escreveu ela participando de vários encontros espíritas. Então, quando ele ia para um simpósio, né, para os encontros, né, fora da cidade, ele levava um caderninho, ficava lá no cantinho anotando, né, principalmente os congressos espiritualistas, onde ele ouvia pessoas de várias partes do Brasil, né, de várias religiões. Ele adorava tudo isso. Então, essa obra foi compilada dessa maneira e ela tem um grande conhecimento para você que ainda não conhece. Mas aqui no nosso canal você encontra vários vídeos da nossa Escola de Médiuns que vai te ajudar no seu aperfeiçoamento e nos esclarecimentos oportunos de tudo aquilo que você busca. Continuando, nós vamos lembrar que, segundo Hermínio de Miranda, não existe professor de espiritismo. Nós estamos aqui aprendendo juntos, aperfeiçoando nossos conhecimentos. Eu não sou, apesar de ser pedagoga, eu não sou professora de espiritismo. Eu estou aqui estudando com vocês, juntos, partilhando conhecimentos, aperfeiçoando nossos conhecimentos. Isso é muito importante para todos nós. Vale lembrar também quantas famílias, né, que nasceram médiuns ali no seio da família, quantas pessoas, mas era tudo mestiço, né? Era numa época onde era tudo misturado. As pessoas faziam novena, tinham os santos, mas tinha intuição, tinha evidência, né? Pessoas liam cartas, adivinhavam os pensamentos, faziam os responsos, né? Tudo isso, gente, está atrelado ao espiritismo. Porém, não era aquele espiritismo estudado como a gente precisava naquele momento. Mas, aos poucos, a gente foi acreditando nesse trabalho, várias casas espíritas foram sendo montados os centros de atendimentos, os centros de acolhimento, os atendimentos fraternos e os cursos, né, de aperfeiçoamento, de formação do médium. Então, muitas pessoas antigas, digamos assim, de 60, 70 anos, às vezes não fizeram nenhum curso na casa espírita para começar. Elas fizeram depois. Por quê? Com o tempo, porque essas pessoas, elas já vieram prontas, né? Elas já vieram prontas. No seu arquivo mental, né, na sua mente, já tinha ali um conteúdo represado de outras existências. Só precisava, né, ela se permitir concentrar e se preparar para atender aquele que Jesus mandava para a sua sintonia, como acontece
com qualquer pessoa médium que se permite ao trabalho mediúnico. Então, nós vamos lembrar, né? Neste bloco, eu vou falar um pouco sobre a Ana Prado. A Ana Prado, uma médium, né, de grande porte, uma médium de efeitos físicos, de materialização, de transporte de objetos também. Lá em Belém do Pará, ela trabalhou durante 5 anos ininterruptos. Após 5 anos, ela desencarnou, porque ela tinha um compromisso. Ela tinha um compromisso com a espiritualidade para trabalhar justamente 5 anos, né, sem parar. Ela trabalhava com materializações, né, de objetos, de espíritos na casa dela. Então, era ela, o esposo e os 3 filhos. Então, veja bem. E hoje, a gente, às vezes, diz, não faça nada em casa, não estuda, não escreve, não dá passividade. Gente, o médium evangelizado, que tem equilíbrio, que tem conhecimento, ele trabalha aonde a espiritualidade permitir. Porque ele tem conhecimento, ele tem responsabilidade daquilo que ele está fazendo. E se você ainda não conhece a história de Ana Prado, busque aí na internet e você vai ficar, digamos assim, admirado, né? Da história dessa médium. Uma médium que passou por muitas dificuldades, muitos problemas. Isso acontece muito, gente, com todos os médios que vêm dotados de mediunidade rara. Eles sofrem perseguição. Como eu falei anteriormente, de Eurípides Bassanufo, ele foi perseguido, né, por uma pessoa que tinha uma farmácia na cidade, né? E Ana Prado não foi diferente, né? Eles colocavam ela para aquelas manifestações, para que aqueles fenômenos de materialização acontecesse dentro de um globo, aquele tipo de globo igual a gente vai num circo, que aquelas motos ficam ali dentro, ela ficava dentro daquele globo para produzir os fenômenos de efeitos físicos. Mas graças a Deus ela cumpriu seu papel, ela fez um trabalho de excelência, né? Mesmo dentro do seu lar, junto com seu esposo e seus filhos. Continuando aqui com o nosso estudo, na nossa retrospectiva da introdução da obra No Invisível, vamos lembrar que temos mais um parágrafo. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. O que ele quis dizer com isso? O médio evangelizado, às vezes um médio dotado de várias faculdades, neste momento, né, ele se sente vaidoso, enaltecido. Porque, na verdade, meus irmãos, a própria espiritualidade, ela testa o médio. E quando ela testa o médio, através da vaidade, ele pode cair a qualquer momento. Ele pode pegar uma fascinação, uma obsessão, uma infiltração grave na sua mente, né? Muitas vezes o seu mentor se afasta e aquele espírito vai tomando rédea do trabalho dele, se aproxima tanto da sua sintonia que o seu mentor espiritual se afasta. Por quê? Porque ele não está observando as infiltrações que ele vem recebendo. Então, tudo isso é possível e nós somos testados todos os dias por meio do nosso trabalho, né? Nosso trabalho mediúnico, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de comprometimento, pela nossa falta de acessibilidade das pessoas para chegar até nós. Então, tudo isso, meus irmãos, implica na nossa evolução espiritual. Na vida, enfrentamos desafios e aprendemos com nossos erros e acertos. Não é fácil você trabalhar mediunicamente, você que veio com uma tarefa para estudar. Não é fácil, igual eu estou fazendo aqui. Eu sempre busco juntar pessoas aqui na internet para a gente estudar. Não é porque eu tenho tanto tempo. Eu trabalho também, né, materialmente, fora de casa. Mas o problema, meus irmãos, é que às vezes você encontra tanto empecilho nas casas espíritas para você estudar, para você estudar um método que deu certo comigo. Por isso que eu estou aqui transmitindo para vocês o meu método. Se deu certo comigo, também vai dar certo com vocês. No próximo encontro, né, nós falamos sobre a possibilidade de êxito na sua tarefa. Num dos parágrafos retirados da obra, Leon Denis diz o seguinte: não há possibilidade de êxito, nem garantia de resultado sem assistência e proteção do alto. Que se não obtém-se na medida a disciplina mental em uma vida para a digna.
não, não obtém-se, não mediante a disciplina mental e uma vida pura e digna. Desculpa, gente. Então, veja bem. Você não vai obter o sucesso que você deseja se você não exercer a humildade. Se não for uma pessoa humilde, de bom coração e que tiver boa vontade para servir Jesus como carpinteiro da sua obra, você vai escorregar no primeiro degrau que você subir na escada que você está desejando. Porque a maioria das pessoas que Jesus vai encaminhar para a sua sintonia para ser assistido são pessoas que muitas vezes já passaram por várias casas espíritas buscando resposta para um monte de perguntas, como aconteceu comigo. E quem foram as pessoas que me ajudaram respondendo as perguntas que eu precisava? A equipe espiritual que me acompanha. Porque eu passei a conversar mentalmente com essa equipe. Eu passei a fazer pergunta. Eu passei a estudar com eles. E eu passei a compreender a minha tarefa. Então, você só vai obter aquele sucesso que você almeja se você agir de forma humilde, caridosa, sendo benevolente e paciente com aqueles que vierem até a sua sintonia em busca de ajuda. Então, meus irmãos, lembrando que Chico Xavier, quando ele escrevia as cartas, na verdade, quando ele escreveu 100 livros, ele achava que já havia encerrado aqueles livros. Graças a Deus encerrei, não vou escrever mais livro, graças a Deus acabou a minha tarefa. Aí Emmanuel chega e fala para ele, de forma alguma. Eu trouxe uma outra tarefa, né, para ficar mais leve para você. A partir de agora, você pode escrever 2 cartas, né, consoladoras para as mães aflitas que buscam, né, o acolhimento em seu coração. Você vai continuar escrevendo livros, porém eu vou te dar essa tarefa. Quantas mães chegam aqui e choram, contam suas histórias, seus relatos, suas dificuldades após a perda de um ente querido. Então, Chico, se prepara para receber na sua sintonia as cartas dos irmãos que deixaram a terra para alegrar o coração dessas mãezinhas. Continuando, temos um outro parágrafo que eu achei interessante, que nós já temos uma aula sobre isso. Se desejais manifestações de ordem elevada, fazei esforços para levar-vos a vós mesmos. Então, veja bem, Nancy, eu sou médium, mas eu só quero trazer na minha sintonia os espíritos benfeitores, os espíritos de luz, aqueles que vivem nos mundos felizes. Será se eu tenho esse merecimento? Será se eu já tenho condições de atrair para minha mente esses espíritos? Eu preciso me esforçar muito. Eu preciso trabalhar primeiro aqui na Terra, aqui nesse umbral onde eu me encontro. Porque lá no mundo espiritual, eu não sei quais serão as minhas consequências quando lá chegar. Será se eu vou encontrar o lado bom ou o lado ruim? O umbral ou a luz? Porque aqui na Terra nós somos cheios de altos e baixos. Nós temos aqui o nosso lado luz e o nosso lado sombra. O nosso lado luz é minúsculo. O nosso lado sombra, ele é abrangente. Então, qualquer coisa errada que eu vier fazer, ele está atrelado aqui ao meu lado sombra. Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui na Terra para consertar os nossos erros, para refazer as nossas provas, para nos tornarmos pessoas melhores. E ao retornar ao mundo espiritual, né? Então, rever os nossos erros e acertos, para que possamos colocar na balança os acertos e os erros, tentar consertar e corrigir uma outra existência, se houver necessidade. Continuando, ele diz: o bom êxito da experimentação no que ela tem de belo e grandioso. Então, quanto mais eu experimento, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu realizo esse trabalho de caridade, de fé, de amor, de esperança com boa vontade, eu vou atraindo para a minha mente, eu vou atraindo para o meu círculo de trabalho os espíritos benevolentes. Às vezes, o médium, quando ele se prepara, quando ele já está ali num nível de conhecimento elevado, do nada acontece ele receber várias comunicações de espíritos diversos. E aí tem aquele irmão do lado invejoso e diz assim: mas por que essas comunicações só aparecem, né,
através do fulano? Por que que não acontece com outras pessoas? Ele está obsidiado. Aí ele começa a não validar o seu trabalho. Mas ele não sabe que você é uma pessoa dedicada, uma pessoa que não falta às aulas, uma pessoa que tem dedicação com o seu estudo, com os seus orientadores espirituais. No momento que você é solicitado durante o sono para desdobramentos, para trazer de lá as impressões da espiritualidade com os trabalhos que serão realizados nos próximos encontros, você está preparado. E muitas vezes aquele que está do seu lado, né, sequer leu uma obra inteira. Às vezes ele leu o prefácio de uma obra e diz que leu o livro inteiro. Então nós vamos lembrar que nesse momento agora, vamos lembrar de uma obra do Chico Xavier muito interessante. São obras que você tem que colocar ali no seu travesseiro. As obras que Chico Xavier escreveu, ditada pelo Espírito André Luiz, que nós chamamos de obras complementares, nós vamos lembrar que ele deixou lá, no livro Missionários da Luz, como acontece a construção de uma reencarnação de uma família no plano espiritual. Também, Chico Xavier nos contou, psicografado por ele, ditado pela sua mãe, Dona Maria João de Deus, as cartas de todas as suas impressões no mundo espiritual. Está lá, Cartas de uma Morta. Numa das cartas, Dona Maria João de Deus, ela traz informações para Chico Xavier muito interessantes, porque ela era muito católica. Ela quase todo dia ia à igreja rezar. Ela rezava o terço, ela participava das novenas, ela participava de todo o funcionamento ali da igreja em orações. E ela nos conta numa dessas cartas que ao chegar ao mundo espiritual, ela teve a oportunidade de, em espírito, vir logo visitar a igreja, que era o que ela mais queria. E lá chegando, ela visita a entrada da igreja, o altar da igreja, a sacristia. Ela visita tudo aquilo que ela vivenciou na Terra. E ela começa a narrar uma história linda daquilo que ela, é claro, ainda na Terra não conseguia visualizar. Em espírito, ela visualizava todos os espíritos ali orando, os amigos, os familiares, as pessoas com quem ela conheceu, que já estava do outro lado, que estavam em espírito, e os encarnados amigos que estavam lá orando. Então, meus irmãos, todos esses irmãos que deixaram a Terra, que tiveram essa oportunidade de lá para cá transmitir os seus conhecimentos, eles nos contam esse tipo de situação. Então, é importante lembrar de todo esse processo. E aqui, nós vamos lembrar de um trechinho do resumo que eu escrevi, né, justamente nesse parágrafo. As manifestações que ocorrem com o médium no início dos trabalhos, principalmente durante a educação mediúnica, geralmente são provenientes de espíritos sofredores. É claro, você está trabalhando ali no hospital. E o que tem no hospital? Enfermeiros. E os enfermeiros fazem o quê? Acolhe as pessoas que chegam doentes para serem encaminhados para a sala de cirurgia, para a sala do médico, para a enfermaria. Então, você está nessa condição de enfermeiro. Você ainda talvez não esteja nessa condição de estar atraindo espíritos de luz para a sua mente. E aí você se decepciona. Não tenha pressa. Uma hora isso vai acontecer. Então, essa retrospectiva é para isso. É para a gente trazer uma pincelada de cada coisa que nós trouxemos nas nossas aulas. Continuando, desse modo, o que sobretudo se consegue e pôs-se em relação com os elementos inferiores do além, com essa multidão de espíritos atrasados, cujo nociva influência imprime os médiuns, e os pela fraude e espalha sobre os experimentos eflúvios maléficos, e com eles, muitas vezes, o erro e a mistificação. Então, nós estamos aqui permeados de espíritos. Se eu desejo
aquelas mensagens espetaculosas. Ah, doutor Bezerra de Menezes tem que vir na minha sintonia, mas tem um espírito aqui que não é doutor Bezerra, que ele está lendo o meu pensamento e ele percebeu que o meu desejo era receber as mensagens do doutor Bezerra. E ele começa a infiltrar na minha mente mensagens bonitas, de cunho evangélico parecida com a do doutor Bezerra. E aí você vai observando, né? Se você pegar a obra de Chico Xavier, a obra de Emmanuel, ela tem uma certa conotação. Se você pegar de André Luiz, ela já tem um outro formato. Se você pegar ali a obra de Emmanuel, ela tem muita coisa da Bíblia, tem muito resumo parecido. Se você busca a obra de André Luiz, ele já trata mais da mediunidade. Já fala sobre a mediunidade, sobre as experiências do mundo espiritual, sobre o trabalho que acontece de lá para cá e daqui para lá. Então, já tem uma coisa um pouco diferente. Se você pega um trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, é mais com mensagem edificante, é como se fosse um aconselhamento de um pai para um filho. Então, todos os médios, ele recebe, né, o direcionamento do trabalho que ele vai realizar. Então, você não tenha pressa. Também não fica nessa luta incessante, querendo ser, né, digamos assim, querendo ser aquele perfeccionista, né, que você vai receber uma mensagem de um espírito, que ela vai vir com toda a pontuação, que ela vai vir toda preparada. Claro, talvez você seja um desses escolhidos para fazer esse tipo de trabalho, mas na maioria das vezes, quando nós escrevemos uma mensagem, né, ou transmitimos para outra pessoa, você vai tendo, né, esse discernimento, essa paciência e essa boa vontade de transmitir o recado ou escrever de forma fidedigna. Aquilo que você vai recebendo, você vai colocando no papel sem interferir, né, na comunicação do espírito. Por isso que tem muitas pessoas que não fazem esse trabalho, porque ele quer interferir, né, nas palavras do espírito. Por isso que muitas vezes a pessoa olha e diz, não, isso aqui não é mediúnico. Mas, gente, eu vou contar uma historinha aqui para ilustrar o nosso vídeo, essa questão de fazer uma análise daquilo que você escreve. Às vezes você está numa casa espírita, isso aconteceu comigo, tá, gente? Você está numa casa espírita, participou de um grupo. Naquela noite, você escreveu uma mensagem longa, digamos que de 20 páginas. 20, 30, 40, 50 páginas, digamos. E o seu dirigente leu aquela mensagem, né? Muito bonita e tudo. Ele diz, olha, eu vou levar lá para o banco de análise. Porque aqui a gente tem um banco de análise, nós vamos analisar essas mensagens. Por que você está recebendo tantas mensagens? E aí ele leva para um banco de análise. E quem são as pessoas que têm a capacidade de analisar essas mensagens nesse banco de análise? São médiums um pouco mais experientes que você. Na verdade, na maioria das vezes, são médiuns videntes. Por quê? Eles vão ler aquela mensagem, vão evocar aquele espírito, e naquela evocação, ele vai conversar para saber se é aquele espírito. Mas, digamos, se aquele médium for um médium que gostaria de estar no seu lugar, escrevendo e não está, ele pode muito bem fazer uma escolha negativa. Ele pode falar que ali não é fidedigno aquela mensagem, que você precisa de um tratamento de desobsessão, você está sendo assediado por aquele espírito. E se você continuar escrevendo e aquele espírito pegar aquele mesmo ritmo de escrita, como é que essa pessoa vai falar novamente para você, nesse banco de análise, e falar que não é seu? Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para fazer essa avaliação. Também não estou aqui para incentivar você a escrever qualquer coisa e sair dizendo que é do Dr. Bezerra. Não, não é isso. Nós temos que ter conhecimento, para isso é que existe o estudo, o aperfeiçoamento do nosso conhecimento espírita, juntamente com aquilo que você já trouxe de lá para cá, que vai despertando devagar, né? Por exemplo, no momento que você dormiu, você descansou, no desdobramento, às vezes você levantou, foi ao banheiro, deitou e ficou naquela vigília. Naquele momento, a equipe espiritual que coordena a sua tarefa vai ter o prazer de te levar até o mundo espiritual para conversar com você. Por exemplo, essa noite,
eu estava preparando essas aulas para gravar aqui no nosso canal. Eu recebi a presença de um espírito amigo durante a vigília, né? E ele me pedindo para que eu fizesse uma retrospectiva, para que eu buscasse fazer um resumão geral para aqueles que muitas vezes não têm tempo de assistir todos os vídeos. Porque uma outra pessoa vai assistir e vai gostar dessa retrospectiva. Fale sobre os médios que esteve aqui na Terra, sobre aquelas pessoas que deixaram o seu legado. E para complementar o nosso vídeo, vamos lembrar do nosso querido e amado Jerônimo Mendonça, que adorava incentivar as pessoas a trabalhar na casa espírita, a escrever mensagens edificantes. Tanto que ele procurava, de todas as maneiras, montar ali uma gráfica, digitando naquelas máquinas ali, para poder divulgar as mensagens que chegavam. Também viajava o Brasil inteiro numa maca, mais ou menos, uma cama que era igual uma maca, tetraplégico e cego, divulgando o espiritismo. E hoje, muitas vezes, nós temos aqui na palma da nossa mão tantas facilidades e nós não temos essa oportunidade de estudar com as pessoas. Então, meus irmãos, vamos abraçar com fé esse momento que faz parte da nossa luta e do nosso aperfeiçoamento espiritual. Segundo as obras complementares que temos lido, a Terra está constantemente permeada por espíritos errantes. São espíritos que estão buscando uma oportunidade de reencarnar, se preparando, buscando resolver as suas pendências no mundo espiritual. Então, nós estamos aqui permeadas de espíritos, meus irmãos. Continuando, num dos trechos da obra, pela disposição de espírito mantida nas experiências, atraem-se os espíritos levianos. Então, veja bem, esses espíritos levianos, meus irmãos, eles são atraídos na sua mente por qual motivo? Pelo seu sentimento. É o que você gostaria, pelas suas tendências, pelo seu comportamento, pela sua atitude, né? Então, você vai atrair, se você quer bons espíritos, você se comporta como um homem de bem. Então, se eu quero atrair para a minha mente bons espíritos, eu tenho que manter a minha mente elevada, buscando me conectar com essas criaturas boas, né? Com os bons espíritos, para que de lá para cá eu possa receber boas vibrações e radiações boas para atrair para a minha mente as mensagens edificantes. Então, tudo isso é importante. Continuando, tenho estudado muito sobre esse assunto e percebo que são poucos os médios que conseguem manter o equilíbrio necessário para sintonizar e registrar a presença dos espíritos mistificadores. Isso acontece muito, sabe, pessoal? Devido à vaidade, orgulho. Eu já falei isso num outro vídeo. Mas não custa nada prevenir aqui nesse também. O que acontece? O médium vaidoso, orgulhoso, achando que ele é o melhor que todo mundo, que o passe dele é mais forte do que o outro, que o que ele escreve é melhor que o outro, que somente ele é solicitado naquele grupo. Se no dia que ele não, se ele não for naquela casa espírita naquele dia do trabalho, o trabalho não será o mesmo, porque ele é o melhor. Então tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a própria espiritualidade, né, benfazeja, ela usa aquele menos evoluído para mostrar para as pessoas que ele também é capaz de fazer esse trabalho. Às vezes aquele orgulhoso, egoísta, vaidoso, que diz tudo saber, né? É o primeiro a atrair para a sua mente esses mistificadores. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Jerônimo Mendonça sempre fala sobre isso. Quando a gente está estudando junto, ele faz questão de trazer essas informações. Olha, meus irmãos, busque estabelecer um horário, estudar com seu mentor espiritual, buscar uma obra que venha acrescentar na sua caminhada, tá? Porque muitas vezes eu escolhi um livro, eu estou estudando com uma equipe um livro que não tem nada a ver, que não vai lhe acrescentar. E não é daquilo que você está precisando. Entendeu? Então, tudo isso faz parte. E nesse momento, nós precisamos conhecer de fato a doutrina espírita, estudando as obras basilares do espiritismo. Continuando, nós temos aqui mais um resumo. Lá, no mundo espiritual, como aqui, o saber e a ignorância, a verdade e o erro, a virtude e o vício existem. Quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo o ódio, a vaidade, o orgulho, as dificuldades. Ele carrega tudo para lá. Da mesma maneira quando ele chega aqui.
vai despertar um pouquinho de cada coisa por meio das nossas tendências. Porém, estudando, obtendo esse conhecimento, aperfeiçoando a nossa leitura diária, você vai observando as suas atitudes, seu comportamento e podando aquilo que vai despertando por meio das tendências que nós trazemos de outras existências. Quantas pessoas têm se perdido no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, nos jogos de azar, nas traições, entendeu? Às vezes era uma tendência que ele tinha que segurar as rédeas desse vício e ele não consegue. Não consegue. Então, estudando, você vai compreendendo por que sofremos, o que viemos fazer aqui, por que nós passamos por essas dificuldades, por que nós estamos reajustando nossas provas com essas criaturas que estão na nossa casa. Tudo isso faz parte desse aprendizado. Então, meus irmãos, esse é o nosso primeiro vídeo da retrospectiva, da primeira retrospectiva, né, da introdução desta obra rica em detalhes. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Estude conosco. Não deixe de assistir os nossos vídeos. Indique os nossos vídeos para outra pessoa, para outras pessoas nos seus grupos de apoio, nos grupos de estudo, nos grupos que você participa. Venha estudar conosco na nossa escola de médios. Eu sempre deixo os links dos canais de apoio na descrição do vídeo. Basta você clicar lá e você entrar em contato conosco lá nos nossos canais de apoio. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir e fiquem na paz do Mestre Jesus e até o próximo vídeo.